Olá, queridos irmãos, graças a Deus estamos aqui no segundo bloco do programa Escola Bíblica. Você que acabou de sintonizar, seja bem-vindo, Deus te abençoe de uma maneira poderosa. E já falamos aqui um pouco antes, estamos tratando sobre o milagre de Naamã, né? Ou a cura que houve na vida de Naamã, um milagre, um feito prodigioso que aconteceu através do profeta Eliseu. E ainda aqui, num subtópico, a gente vê algo muito importante que nesse milagre há muitas coisas extraordinárias. Coisas que eu falo assim, manifestações que fogem o nosso entendimento lógico, o nosso raciocínio lógico, porque Deus trabalha por outras vias e a gente vê isso aqui em algumas situações. Falei agora há pouco que a gente vê que a orientação para a cura ou para o chefe do exército se direcionar ao profeta de Deus vem de onde eles menos esperavam. Vem da escrava, vem da menina que não tem nem nome, aquela menina anônima, aquela desconhecida. Todavia a gente viu que Deus usa quem Ele quer, como quer. Basta que nós estejamos na sua vontade ou na sua brecha, como nos diz o profeta Ezequiel. E nós vemos que depois daquela orientação, porque na verdade a garota, a menina, ela não falou direto para Naamã, que era o comandante. Ela falou para a sua esposa de alguma maneira foi um veículo também, foi quem intermediou essa informação, levou a informação ao comandante. O comandante se apresentou ao rei da Síria, contou a situação e ele disse, tá fácil, vamos fazer uma carta, vamos dar presente, vamos até ao rei de Israel. Mas, na verdade, quando Naamã, com sua caravana, chegou na presença do rei de Israel, o rei de Israel foi pego de surpresa, né? Porque a solicitação parecia um confronto ou uma afronta, parecia algo muito fora da sua alçada. O que o senhor nos fala quanto a esse episódio? Pastor Elias, é importante que os irmãos eles tenham a concepção que aqueles dois países, aqueles dois estados, duas formas de governo ali, eles travavam constantes batalhas, mas existiam períodos de tréguas. E esses períodos de tréguas, eles são bem equivalentes quando nós analisamos do contexto comercial, das relações comerciais que são mantidas entre as duas nações. Só que quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, dizendo para que ele recebesse o comandante de seu exército, não era qualquer pessoa, era o comandante de seu exército, era o conhecido, né, o honrado Naamã. O rei de Israel acredita naquele momento que ele está sendo levado a uma grande armadilha. Por isso que o verso diz assim, no final do verso 7 diz assim, aquele rei ele busca ocasião contra mim. Em outra tradução, ele quer uma oportunidade para me atacar. Tendo em vista o pedido que foi na carta, Sim. Que era para curar-lhe, né? Para curar o seu guerreiro, lepra. o seu comandante. E o próprio rei de Israel, ele utiliza, inclusive aqui, pastor Elias, um termo até uma chacota, né? Ele diz assim, sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim para restaurar a lepra a um homem, ou da lepra a um homem. Então, o rei aqui, ele fica bastante aborrecido, você percebe aqui nesse texto histórico, e ele certamente ficou com muito medo e rasga as suas vestes. E aqui nós temos uma outra lição, que esse rasgar de vestes não significa alegria. Esse rasgar de vestes ele tem alguns significados, principalmente na história do povo antigo, principalmente do povo dos descendentes hebreus. Ele pode significar luto, pode significar notícia ruim, pode significar uma indignação, pode significar também arrependimento. Mas em nenhum momento nós lemos que isso aqui pode significar um momento de alegria, né? Então nós percebemos que o rei ele é pego de surpresa e ele fica bastante entristecido, preocupado com o possível ataque do temido Naamã. Fica então em turbulência. E é nesse momento que o profeta de Deus percebe a situação, porque é um homem espiritual, é um homem sensível, é um homem perspicaz, e aí se apresenta
e diz: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E aí, nessa ocasião, ele direciona o chefe do exército, que está leproso, até o profeta. Sim. Interessante que, quando ele chega na casa de Eliseu, o profeta não apresenta para ele a melhor das recepções. Não. Uma recepção de honra, uma recepção com a qual, ou recepções com as quais, muito provavelmente, ele era muito acostumado na sua vida cotidiana por se tratar de alguém que ocupava uma função muito importante. Nós vemos que tinha o rei e logo após a segunda pessoa do reinado era o... Oi? Hierarquicamente ele ocupava a segunda posição, né? Então, abaixo do rei estava se tratando de Naamã. Ele era a pessoa, então, ele era muito acostumado, né, evangelista Wallington, muito provavelmente com esses tratamentos de honra, esses tratamentos honrosos. E não foi assim, porque o que se percebe é que, na verdade, o profeta sequer lhe recebeu. Sim. O profeta sequer se apresentou pessoalmente a ele. Não, mandou um mensageiro, o que causou assim, uma reação, né, um constrangimento fora daquilo que ele expectava. Né? Sim. O que o senhor nos fala dessa reação de Naamã? Nós já estamos tratando aqui do tópico 2 da nossa lição, que é o mergulho no Jordão. Nós percebemos aqui que Naamã era um homem honrado, como a palavra de Deus diz, e ele era valoroso e muito conhecido. O profeta Eliseu também já tinha ouvido falar do profeta, do comandante Naamã, e tinha conversado com o rei a respeito desse comandante que viria. Certamente o profeta já estava preparado para recebê-lo. Agora, claro, também nós temos que nos colocarmos na situação de duas nações inimigas. Certo que o profeta ele vai ser utilizado por Deus ali, inclusive para orientar, para promover a cura, né? Ser instrumento de cura para aquele comandante. Mas ele já tinha ouvido falar daquele comandante de um exército inimigo. Então, talvez nós não esperaríamos uma outra reação dele. Mas, em se tratando da grande autoridade que era Naamã, ele merecia, claro, todas as honras, inclusive militares, para a sua época. Se hoje nós presenciamos e nós percebemos que na sociedade nós temos as honras militares, quiçá naquela época como é que não era. E a palavra de Deus vem dizer que realmente o profeta Eliseu ele se utiliza de uma outra pessoa para recepcioná-lo, dando a entender que sequer ele chega a entrar na casa do profeta, onde o profeta habitava, onde o profeta havia o recebido, e dá as ordens dali. Manda que ele faça o que tiver de fazer, né, que nós já conhecemos a história, que nós trataremos agora há pouco, que é o mergulho por 7 vezes no Rio Jordão, que não é um rio qualquer, era o Rio Jordão. O Rio Jordão que os sírios tinham uma grande aversão pela sua poluição, pelo seu tamanho, pela situação de diminuição, né, de humilhação daquele homem a ter que se subjugar, mergulhar naquele rio onde o exército sírio conhecia como um rio extremamente preconceituoso aos olhos da capital Damasco, da Síria. Muito bem. A gente percebe, evangelista Wallington, que irmãos que estão nos assistindo agora, que a partir da reação de Naamã, ele apresenta algumas qualidades não positivas, mas negativas. Apesar dele colecionar ali algumas qualidades, alguns adjetivos muito brilhantes, lá no versículo 1 do capítulo 5, do 2º livro dos Reis, ele era muito conceituado, ele era um homem muito honrado, enfim, tudo. Mas aqui, Deus tinha um propósito de trabalhar em Naamã a sua presunção, a sua arrogância. O que parece é que ele era muito prepotente. A partir daí, Deus orienta o profeta para agir daquela maneira. Não que Eliseu tivesse propriamente tratando com descaso. Eliseu estava na orientação de Deus, Eliseu estava no direcionamento do Senhor, e o propósito de Deus não era curar-lhe só da lepra, ou seja, só da enfermidade física, mas também daquele comportamento espiritual, da arrogância, né, da presunção, da soberba, que estava imperando ali na vida de Naamã.
E quando se trata de soberba, quando se trata de arrogância, quando se trata dessa presunção, se trata de algo absolutamente abominável aos olhos do Senhor, né? Provérbios capítulo 16, versículo de número 18, há um texto muito importante e pertinente a esta situação que eu gostaria de ler nesta noite. A Bíblia diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, o que estava faltando em Naamã, naquele momento, era a humildade, era se submeter, era descer. Eu acho que, a Bíblia diz que ele imaginou consigo, que ele sairia, a Bíblia mesmo relata isso, que ele mesmo, o próprio Naamã disse, ele vai sair, ele vai me tratar bem, ele vai orar por mim, vai clamar ao Deus dele, vai impor as mãos dele sobre mim e eu ficarei curado. Quem garante que Naamã talvez até não esperava que uma continência então Eliseu foi orientado por Deus para proceder desta maneira, a fim de que Naamã recebesse uma cura muito maior do que a cura da lepra, a cura da enfermidade física, né? O senhor falou agora há pouco de Provérbios 16, em que a soberba precede a ruína. Nós temos também Provérbios 15, 33, onde a humildade precede a honra. E nós falamos no começo da nossa lição que Naamã, um homem honrado, um homem valoroso, ele desceu e mergulhou. E nós temos uma simbologia para isso, esse descer e mergulhar naquele rio onde ele mesmo tinha o preconceito de mergulhar. Né? Nós estamos aí diante de uma situação que aquele grande comandante, ele se humilha para depois ele ser, certamente, para ele ser honrado. Agora, é tão interessante isso que nós tratamos agora, pastor Elias, que Naamã, ele é convertido. E a palavra de Deus diz isso, que ele é convertido ao Deus de Israel, né? Inclusive, quando nós vemos aqui em 2 Reis, do capítulo 5, do verso 11 ao 12, nós percebemos que para que ele tenha aquela ideia, para que ele obedeça à determinação do profeta, ele é convencido por seus funcionários, por seus empregados, para que ele faça. Mas depois, lá na frente, nós vemos que ele mesmo chega para o profeta Eliseu, se converte ao Senhor, Deus de Israel, e ele conversa com o profeta Eliseu, questionando da possibilidade de seu rei, com certeza se dirigindo a Ben-Hadad, se ele lhe convocar para que eles vão ao templo de Rimom para adorar aquele Deus de Rimom. Né? Ele dizendo assim que ele pede, inclusive, clemência, ele pede que seja perdoado pelo fato de ser uma ordem diretamente do rei. Esse Deus Rimom aqui, ou Ramã, ele significa vociferador, trovejador. Era um Deus do exército da Assíria, do povo da Assíria e também da Babilônia. Mas nós vimos nesse aspecto aqui que Deus, como o senhor falou, ele tem várias formas de trabalhar. E nessa situação, Naamã é convertido ao Deus de Israel, claro, através do profeta, do mover de Deus através do profeta, através dos seus funcionários, que o convencem, chamando inclusive de meu pai. Meu pai, o profeta só pediu para você fazer só isso, somente isso. E nós entendemos o porquê dessa frase, o porquê de somente isso, somente 7 mergulhos no Jordão. Nós entendemos e espero que dê tempo para que nós tratemos isso no próximo tópico da lição. Mas nós percebemos aqui um grande agir de Deus, desse homem valoroso, desse homem honrado, que desceu, mergulhou, se converteu e deu testemunho certamente quando chegou até a Síria do Deus de Israel. Graças a Deus. Muito bem, evangelista Wally. A gente percebe assim, a grandeza do milagre que Deus fizera na vida de Naamã, não só fisicamente, né, mas muito mais espiritualmente. Então, isso é muito importante. E o importante é que Deus já estava trabalhando a partir da maneira como o profeta o recebeu, como nós já vimos aqui, e nós queremos evidenciar aqui 2 fatores. Tanto foi a forma como o profeta lhe recebeu, ou, na verdade, deixou de recebê-lo, e também a ordem que foi mergulhar no Jordão.
Eu acho que foi muito humilhante. Ele achou, isso é muita humilhação, um negócio desse. Eu vim aqui num lugar, num reino, onde nós já vencemos batalhas e mais batalhas, nunca perdemos para vocês, vocês são derrotados nós temos coleções de vitórias sobre vocês, e agora vocês querem me humilhar para me descer ao Jordão. Ele disse, lá na minha terra tem os rios Abana, tem o rio Farpá, e tudo eram águas límpidas, ele conhecia, então seria fácil ir lá em Damasco, na terra dele, e mergulhar nesse rio. E a gente percebe ali uma outra lição importante, é a maneira como os soldados, os seus auxiliares, se comportam. Porque imagine se fossem pessoas tolas, pessoas ignorantes, pessoas absolutamente carnais, que não tivessem uma sensibilidade de Deus na vida, diria, meu Senhor, o Senhor é chefe de exército, extermina logo isso. Isso aí é uma desonra, isso aí é ferir a dignidade de um comandante de exército. Então, eles falaram assim algo muito importante. Meu Senhor, se falasse ou se ele te ordenasse para fazer algo muito pior, muito mais caro, o Senhor não faria para ficar curado da lepra? Então, por que o Senhor não atende? Aí a Bíblia diz que então ele desceu. E o descer aqui representa muita coisa, né? Representa muita coisa. Mas, pastor Elias, o senhor falou aí da importância daqueles servos, né, daqueles funcionários, mas também eu queria enfatizar aqui a importância da fé. Naamã teve fé. Naamã, ele só se desloca de seu país para se encontrar com o profeta por causa do fenômeno fé. E acredita na palavra da escrava, né? Isso, da escrava. Então, aqui, só para rememorar os irmãos aqui, nós já estudamos em algumas oportunidades, nós tratamos sobre a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural, né? Naquela situação, certamente, Naamã, ele tinha aquela fé natural que nasceu com ele de acreditar em alguma coisa, mas aqui nós evidenciamos a fé sobrenatural. É tão tal que Naamã, ele respeitado, ele não faz imperar sua vontade de ser curado, ele leva presentes ao profeta. O rei manda que ele leve aqueles presentes. E aqueles presentes são, numa análise aqui mais superficial, era uma forma de gratidão. Apesar de haver interpretações, nós veremos um pouco mais à frente, do profeta poder entender que estaria sendo comprado e que o profeta não se vendia. Mas aqui, do ponto de vista inicial, nós podemos analisar, do ponto de vista, claro, mais benéfico a Naamã, de que ele estava indo ali como um fenômeno de gratidão. Ele estava ali exercendo a sua fé, que precisou, em algum dado momento da história, de que os seus funcionários interviessem para que fosse concluído, que ele atingisse o auge ali da sua fé e sendo curado, sendo beneficiado do livramento daquela grande enfermidade que lhe perturbava, que lhe fazia ser conhecido como Naamã, chefe do exército da Síria, mas como chefe leproso. Muito bem. Tendo em vista, evangelista Wallach, que nós estaremos evidenciando sobre um episódio, dentro deste episódio, ou no final deste episódio, que envolve esse presente, né, que foi recusado pelo profeta Eliseu. E o presente aqui sobre o qual o evangelista Wallach está evidenciando é 10 talentos de prata, que está aí no texto, que se refere a 342 quilos de prata, não é pouca coisa. Não é pouca. 6 mil ciclos de ouro, está se tratando de 68,4 quilogramas de ouro, quase 70 quilos, sim, mais 10 vestes finas, né? Vestes festivas. Então, é muito importante. Nós vemos aqui o comportamento do rei, ou, aliás, o comportamento do profeta, ele é muito seguro, mas também o quebrantamento de Naamã, quando ele vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes, vale ressaltar aqui, né, evangelista Wallach, que o poder de Deus, as manifestações divinas, o querer, o operar do Senhor, está muito acima de uma cultura numerológica, que às vezes as pessoas, sim, fazem campanhas intermináveis, fazem campanhas como que uma espécie de saída para alcançar um milagre e associam essas campanhas a números, propriamente 7. Nós sabemos que dentro da cultura hebraica,
ou no contexto bíblico, o número 7 é o número da perfeição de Deus. Todavia, isso aqui é um caso isolado. Sim. A gente vê que pode sim, que Deus queira fazer assim. E é o que houve aqui. Deus quis que fosse 7. Mas não necessariamente que para Deus realizar um milagre, para Deus fazer prodígios e maravilhas ou realizar os seus desígnios, necessariamente esteja precisa estar vinculado ao número 7, né? É interessante, pastor Elias, que o senhor falou agora, inclusive é o tópico 2.3 da nossa lição, que fala que Deus ainda opera milagres e não misticismos. É importante nós atentarmos para esse tema, para esse detalhe. Que nós temos aqui em Salmo 103, verso 3, que inclusive é da nossa leitura semanal, da nossa leitura diária, que diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Ele não fala algumas, ele fala todas. E ele não estabelece uma ritualística para isso. Certo é que o senhor falou que o número 7 na Bíblia está muito ligado ao número da perfeição. Eu poderia citar para vocês aqui algumas curiosidades bíblicas, né? Que foram 7 promessas feitas a Abraão, 7 bênçãos proferidas por Isaac a Jacó, na visão, no sonho da interpretação de José, 7 vacas famintas versus 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas versus 7 espigas grandes. Então, o número 7 na Bíblia está muito presente em todas as situações, mas como o senhor falou, e assim como está escrito em Salmo 103, o nosso Deus, para operar, não depende de número. E nós já tratamos aqui em algumas oportunidades que o senhor mesmo cita, da numerolatria, da numerofobia. Isso aí tem que ser uma situação paralela, fora da vida do crente. O que nós temos que ter em número para a nossa mente, para a nossa cabeça, é o número de almas que nós devemos alcançar com a palavra de Deus. E isso é que nós temos que tirar de lição nesse tópico aqui. Deus, ele agiu no Antigo Testamento, ele utilizou a profecia, ele utilizou os profetas num derramar do Espírito Santo a conta-gotas, como nós já tratamos aqui em outras lições, mas que nós estamos vivenciando agora no período da graça, um verdadeiro derramar do Espírito, acesso a todos aqueles que o buscarem. Como acessório dessa salvação em Cristo Jesus, com certeza nós temos a ministração da cura, que é muito buscada e que edifica muito a nossa igreja, em especial, nós podemos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, em especial a nossa Assembleia de Deus Missão em Marabá. Graças a Deus. Então a gente percebe aqui, evangelista Wallace, que o Senhor, ele operou milagres, inclusive de curas, antes da igreja primitiva. Durante a igreja primitiva, o Senhor fez maravilhas extraordinárias. Sim. E no pós também, né? Sim. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 11, que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos do apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus deixou escrito em Marcos, dizendo, a sua fala está escrita, aliás, dizendo: ide por todo mundo pregai o evangelho. Sim. Né? A toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. E os sinais Sim. ali são curas, são Sim. prodígios, milagres e coisas extraordinárias. O certo é que Deus, ele trabalha tanto no físico quanto Sim. no espiritual das pessoas que quiserem ser moldadas por ele. Como Naamã foi moldado. Eu diria que existe um Naamã nesse contexto antes do Jordão e pós-Jordão. O Naamã que se indignou na frente da casa de Eliseu, porque a Bíblia diz que ele nem saiu, eles parou o carro na frente da casa de Eliseu, Sim. e depois de ter recebido a ordem lá pelo mensageiro e o aconselhamento dos seus auxiliares, então ele foi ao Jordão, mergulhou. Quando ele retorna, ele já retorna chamando Eliseu de meu Senhor. Meu Senhor, ou então referindo a si, numa relação com Eliseu, dizendo: o teu servo. Olha aí, o que Deus faz? Alguém que estava indignado agora há pouco, alguém que ficou muito insatisfeito com a situação, agora está vendo os feitos de Deus e na sua própria vida, porque Deus moldou, né, a espiritualidade de Naamã. E aí Naamã chega já dizendo: meu Senhor, pelo menos 3 vezes.
E nós veremos aqui outras coisas aqui muito importantes sobre esse trabalhar de Deus, sobre esse milagre que foi realizado na vida de Naamã. Inclusive, ele fez um compromisso de servir a partir de então somente o Deus de Israel, né? Isso, é claro, nós estaremos vendo agora no próximo bloco, em instantes, e estaremos de volta. Esteja aí conosco